cultura do sorgo é uma das alternativas que o agricultor tem para cultivo no período de verão. Essa utilização dessa espécie, ela se dá tanto para a produção de grãos, a produção de forragem, pastejo ou mesmo simplesmente para cobrir o solo, protegendo, esse solo da erosão ou gerando ou produzindo uma grande quantidade de palha dentro do sistema. Como características principais dessa cultura, ela apresenta um rápido crescimento, ela possui também uma grande capacidade de emissão de afilhos. Isso faz com que ela tenha capacidade de produção de uma elevada quantidade de biomassa, que serve para proteger esse solo, tanto sob o ponto de vista de eventual perda por erosão do solo ou mesmo pelo processo de evaporação, da perda de umidade em si, quanto também para o processo de proteção da presença ou mesmo diminuindo o fluxo de emergência para as daninhas. Além dessa capacidade que ele tem de produção de biomassa, ele também possui uma outra característica, que é a produção e liberação de aleloquímicos, ou seja, compostos que a planta produz e que durante o processo de decomposição esses produtos são liberados no ambiente. Esse composto ele foi isolado já e definido ou identificado como sendo o sorgolione e que é um composto que atua inibindo o fotossistema 2 das plantas, no caso das plantas daninhas presentes na área. Então essa característica dele de produção de biomassa e também de liberação de produtos químicos ou aleloquímicos em si, tornam essa cultura uma excelente alternativa para a supressão de plantas daninhas dentro do sistema produtivo. Porém, ao mesmo tempo que ela possui essa capacidade competitiva em relação às plantas daninhas, é uma planta que apresenta uma elevada sensibilidade aos herbicidas, o que dificulta, então, as possibilidades de controle das plantas daninhas quando elas se estabelecem junto com a cultura. Por exemplo, em áreas de elevada infestação de plantas daninhas, o controle ele fica basicamente ou praticamente restrito ao herbicida atrazina, e que tem uma boa eficiência sobre algumas espécies, principalmente de folhas largas, mas que tem uma restrição em termos do controle das folhas estreitas. Então, nas situações como essas que vocês estão observando nessas imagens, onde a gente tem uma grande quantidade de gramíneas associadas, por exemplo, capim pé de galinha, capim amargoso, essas plantas elas sobrarão na área e poderão vir a rebrotar e tornar-se problema dentro do sistema. Então, uma das alternativas que nós temos hoje para controle dessas espécies de folha estreita dentro da cultura do sorgo é utilizar o uso de protetores, ou seja, de safeners, que acabam sendo utilizados, no caso do sorgo, junto à semente da cultura, tratar essa semente com esse protetor, e essa proteção causada por esse safener, ele faz com que a cultura se torne menos sensível aos herbicidas, como por exemplo o uso do herbicida S-metolacloro. Então essa possibilidade, ela permite de eu utilizar esse herbicida que controlaria ou ajudaria no controle dessas folhas estreitas, como eu me referi anteriormente, no caso de capim pé de galinha e capim amargoso, e tornando seletiva a cultura nessa modalidade de utilização do herbicida na pré-emergência.